Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos felizes de poder dar continuidade ao nosso Evangelho na terra de Francisco de Assis. Hoje nós tivemos um dia maravilhoso. Um dia com a temperatura bem diferente aí do Brasil, temperatura bem baixa, mas as energias e a assistência espiritual muito elevada, muito compensadora. As luzes que a espiritualidade derrama sobre nós, sobre o nosso grupo, são incomparáveis e indescritíveis. Saímos hoje, logo cedinho, para visitar o centro de Assis, uma cidade medieval com muitas muralhas, uma história assim antiga, sem esquecer que Francisco nasceu no século XII, 1181. Portanto, a cidade fala em suas paredes, em suas ruas estreitas e altas, de uma história que ainda está presente na nossa memória, na nossa mente da história e, ao mesmo tempo, nas recordações que pairam sobre todos nós ao lembrarmos da história de Francisco de Assis. Chegamos primeiramente às portas da Basílica, local onde ele hoje está enterrado, porque ele ficou um tempo na igreja de Santa Clara, no centro de Assis, mas a pedido seu, para os seus amigos, para aqueles que lhe conheciam, ele queria ser enterrado no pior lugar de Assis. Então tinha um local intitulado como se fosse um local infernal, porque ali se enterravam os bandidos mais perigosos daquela época. E foi ali que ele, na sua humildade, no seu desprendimento, pediu para ser enterrado. E ali hoje nós encontramos uma basílica belíssima, cheias de igrejas. Fica a primeira parte, onde está o corpo de Francisco de Assis. É a parte mais inferior da basílica, onde nós atravessamos, entramos, meditamos, podemos ver o local onde está o seu corpo e em torno dele o nome dos 4 frades que eram mais chegados a ele, entre eles o tão conhecido Frei Leão e os outros que ali fazem uma espécie de assistência ou acompanham mesmo na espiritualidade a união que os ligavam enquanto estavam neste planeta, nesta cidade de Assis, e fica no coração da Itália, na região da Úmbria, cuja capital é Perúgio, que fica a 23 quilômetros de Assis. E ali na Basílica nós seguimos um guia local que vai nos explicando, vai nos mostrando aquela simplicidade, aquele local de uma história que hoje já está quase milenar, porque ele desencarnou dia 3 de outubro do ano 1206. Então já se passaram mais de 800 anos e nós sentimos ainda a viva presença desse espírito ali dentro, com o grupo, ouvindo todas aquelas explicações. Nós nos sentimos compensados, agradecidos a Deus. E depois de todas as explicações, aquelas pinturas que contam com detalhe a história de Francisco, como se fosse um filme, uma cadeia de slides nas paredes da igreja, parte superior, onde existem as marcas da história desse homem, que é o contrário dos que os pintores colocam, um homem geralmente alto, de uma estatura
que chama a atenção, de grandeza, mas que não bate com o que fala a história, os estudiosos que dizem que ele não tinha mais que 1,48 m, era um homem baixinho, de uma simplicidade fantástica. As suas vestes, onde a gente vai passando, vai podendo deduzir a humildade e a simplicidade deste homem, que está ali enterrado num local que ninguém queria ir, e com a sua energia, com a sua luz, com o compromisso assumido com Jesus para vir para cá, para o velho continente, no coração da Itália, no século XII. Ele veio seguido de uma luz muito forte, que o liga a Jesus, cuja história tem muita semelhança com a proximidade que Jesus escolheu com aqueles espíritos que faziam e fazem parte do seu projeto espiritual de deixar ensinamentos de uma ligação muito forte, porque os profetas, como Isaías, que é o profeta presílico messiânico por excelência, deu uma ligação muito forte com Jesus, que conseguiu 850 anos antes da chegada da encarnação de Jesus, já sendo enviado por ele mesmo, porque Jesus é o governador do nosso planeta. Jesus enviou todos esses espíritos em todas as partes do planeta para atender ao seu desejo de unir, esclarecer, libertar todos nós que estamos inseridos nesse planeta de expiação e provas. E assim é que Isaías foi escolhido para predizer com detalhes que a sua mãe se trataria de uma jovem humilde, de onde nasceria aquele que seria chamado Emmanuel, Deus conosco. E Isaías prediz com detalhes, com precisão, que a terra de Zabulon e Naftali, sobre ela desceria uma luz. E nós temos esse cumprimento de profecia na cidade de Cafarnaum, que ficava exatamente nas terras de Zabulon e Naftali, que são os 2 filhos de Jacó, a quem couberam gleba de terra naquela região. Isaías 9 diz que o povo que andava em trevas viu uma luz, aquela luz criada no primeiro versículo do Gênesis, para trazer libertação de todos nós do meio das trevas. E acertando assim, Jesus vem com todas essas precisões, identificado por outro espírito magnífico, João Batista, que o prenuncia, que prepara o seu caminho, que anuncia e o identifica. E com eles vêm os seus escolhidos, especialmente entre eles está o seu discípulo bem amado, João, o evangelista, que transferiu na forma do evangelho mais espiritual que nós temos notícia, o 4º evangelho, que tem como símbolo uma águia, devido à profundidade espiritual que o envolve. E ele vem como discípulo bem amado, é o único não martirizado, que é preparado por Jesus para esperá-lo na ilha de Patmos. Ele agora é já no mundo espiritual, onde João recebe o Apocalipse, onde João escreve o seu evangelho na cidade de Éfeso, onde terminou os seus últimos dias, aonde cuidou de Maria, sua mãe, um espírito muito ligado. E depois nós vemos essa união, esse profeta, esse médio que profetizou a chegada de Jesus, e esse médio que vem como discípulo, trazendo o seu evangelho, escrevendo as cartas apostólicas que contêm o seu nome, ainda recebendo o Apocalipse e recebendo 7 psicografias das 7 comunidades da Ásia Menor ditadas por Jesus. E esse espírito a gente agora vê uma semelhança de união com Jesus muito grande, chegando a Assis não mais como um profeta, não mais como um
psicógrafo de Jesus, nem um escritor do seu evangelho, mas agora como um praticante autêntico que Jesus envia ao velho continente para ressuscitar a pureza e a cristalinidade do seu evangelho, agora de uma forma prática, cuidando de doentes, de necessitados, sobretudo de leprosos, os mais rejeitados daquela época. E aqui em Assis é onde a gente passa, respira essa história forte desses leprosos no vale dos leprosos que vamos visitar amanhã, e de toda essa região, dessas montanhas, essa cadeia de montanhas, do Subásio, de outros montes, que marcam a passagem de Francisco entre nós. Da sua basílica, nós saímos, vemos lá o símbolo do tal, que tanto marcou a sua vida entre nós, que ele se entusiasmava por aquela letra grega que lembra muito a cruz de Jesus, a quem ele procurou imitar na sua passagem, nas suas atitudes, amando agora, não especificamente como um médium, mas como um servidor autêntico de Jesus, com o objetivo de ressuscitar o seu evangelho. Reconstrói a minha igreja que está em pedaços, dizia Jesus a ele, na capela de São Damião, que vamos visitar amanhã. Então, meus queridos, é uma história magnífica. Quando a gente sai da igreja, está lá o símbolo do tal, na frente, num gramado imenso da basílica, na frente da basílica, uma estátua de Francisco voltando da guerra, derrotado de Perúgio, quando ele veio de Perúgio, doente com seu cavalo. As marcas estão ali daquele homem, que naquela circunstância que ele para no Vale dos Leprosos e beija um leproso, e é como se fora aquela atitude, a sua estrada de Damasco, que ele a partir dali passou a dedicar sua vida aos doentes. Depois, orando na igreja de São Damião, conversando com o crucifixo, que nós visitamos na igreja de Santa Clara, nós encontramos o crucifixo original ali, marcando presença e nos ligando diretamente a Francisco, a Jesus, e essa história maravilhosa que marca nossas vidas, lembrando ainda a sua atitude de homem da paz, com a famosa oração que nós conhecemos, e também marcando a sua presença na Quinta Cruzada, indo conversar, não lutar, mas conversar com o sobrinho de Saladino, El-Mikal, onde ele leva uma mensagem de paz. E visitando Israel, ele marcou sua presença na Terra Santa. Os grandes pontos, como Bem-aventurança, como a igreja da Dom Flevd, no Monte das Oliveiras, como em Carém, como o Monte das Bem-aventuranças, a ruínas de Cafarnaum, todas essas regiões têm a marca de Francisco, por onde ele passou. E em Belém, quando ele visita Jesus, ele entusiasmado tenta transferir o menino Deus, como ele chamava, para o Ocidente, fundando em dezembro do ano 1223, o primeiro presépio que o planeta tem notícia. Então a ligação é muito forte desse homem que veio com a missão de ressuscitar a pureza e a cristalinidade do Evangelho de Jesus, mas não encontrando no velho continente o suporte que ele precisava. O Evangelho é transferido para o Brasil, onde Ismael assumiu a bandeira e transformou o nosso país em coração do mundo, pátria do Evangelho. Uma história bonita de Jesus utilizando mais um de seus enviados para trazer paz, esclarecimento e libertação para as nossas vidas. Amanhã continuaremos com essa magnífica história de um homem que deu a sua vida mais uma vez na missão do bem, do amor e da paz,
e fundou inclusive o ecumenismo no seu encontro com os muçulmanos no Egito, com o sobrinho de Saladin.